Olá, boa noite, Deus abençoe, amados irmãos, amadas irmãs, que ótima noite maravilhosa, vamos dar continuidade à nossa sequência de lives, essa jornada vencendo a ansiedade, a tristeza com direção espiritual. Estamos em uma semana maravilhosa, a pedido dos irmãos a qual eu dirijo espiritualmente. Renato, precisamos entender por que eu tenho tanto medo da morte, como lidar com isso. Não só saber lidar com isso, mas também a gente entender que essa é uma das maiores raízes que existem na nossa alma, raízes ruins, né? Que dão esses frutos a qual a gente escolhe hoje, que é da ansiedade, que é da tristeza, que é da depressão, que é de outros medos somatizados a esses, tá? Mas isso é só para introduzir, vamos fazer nossa oração. Você que está aqui pelo YouTube, te convido a seguir nosso canal Família, o Último Campo de Batalha. Você que está ao vivo aqui pelo Instagram, vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar mais essa noite com essa live. Estamos unindo no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nessas 6 horas da tarde, a gente se lembra de Maria, que nunca teve medo da morte. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês essa noite, mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Renato. Tenho esse apostolado de direção espiritual há mais de 12 anos na Igreja Católica e vem ajudando os irmãos nesse período a vencer esses males que afligem a nossa alma, né? Que é a ansiedade, a tristeza, a depressão e o medo, tá? Então, com muita oração e com muito pedido dos meus irmãos, assim, eu venho preparando uma série de lives que falam sobre o tema da morte, tá? Acompanha todos os dias às 6 horas, mas vai ter 3 dias especiais que eu convido a você não faltar, que é nos dias 1, 2 e 3 de agosto. Vai ser segunda, terça e quarta, é isso mesmo? 1, 2, 3 de agosto, vai ser às 9 horas, tá? E eu queria muito que você participasse, que vai ser um aprofundamento maior, tá bom? Então, o tema de hoje que eu venho trazer é esse aqui, a live 57. Por que temes a morte? Porque pouco amas a vida. Forte, né? Eu queria voltar a partilhar um pouquinho sobre o que eu falei na live de ontem, que foi muito bom. Eu trouxe do catecismo, mas eu queria falar com mais calma para você ter mais atenção, porque é uma informação maravilhosa. E muita gente veio falar comigo no direct sobre isso, tá? O catecismo da igreja é o número 1008, tá? Se você desejar acompanhar. A morte é a consequência do pecado. Foi o tema da live de ontem. Mas eu queria continuar lendo esse parágrafo aqui, ó. As informações da Sagrada Escritura e da tradição, o magistério da Igreja, ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem e da mulher. Quer dizer, o primeiro pecado, o pecado original de Adão e Eva. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer aqui. Que muita gente vem, quando as pessoas vêm fazer direção comigo,
tem algumas pessoas que já tiveram perdas na vida. Perdas a gente sente, irmãos. É uma ferida realmente na alma que a gente sofre. Pessoas perderam entes queridos pouco tempo agora e eu perdi meu pai tem 8 dias, 7 dias. Eu perdi minha filha num acidente trágico. Perdi minha esposa. Aí vem com essas duas, aí entra em depressão, tem tristeza, realmente você precisa de um momento de luto. Mas aí a pessoa vem com aquela palavra. Porque Deus permitiu essa tragédia. Falei, meu amado, minha irmã, se você levar essa concepção de morte, porque Deus permitiu, você está com uma ideia muito errada de Deus e muito errada da morte. Entende? Então, lógico que cada caso é um caso, você vai partilhando com a pessoa te esclarece exatamente como foi a forma da pessoa ter morrido. E porque Deus permitiu, eu falei, Deus não permitiu que ela morresse. Deus não permitiu. Porque a palavra está falando, o catecismo está explicando aqui, ó, a morte, ó, embora o homem tivesse uma natureza mortal, nós homens e mulheres, tivéssemos uma natureza mortal, Deus o destinou a não morrer. Pronto. Se Deus nos criou como imagem e semelhança, ia ser um Deus com uma criação muito errada. Quando ele nos cria sua imagem e semelhança e fala que a morte vai fazer parte da nossa vida, ele foi claro falar isso no Gênesis. A morte entrou por causa do pecado. Se vocês não tivessem cometido o pecado, se o pecado não tivesse sido cometido naquele ato, a morte nunca nos tocaria. A morte entrou através do demônio. O demônio Lúcifer foi expulso do céu, foi desobediente. Entenda uma coisa, Deus deu livre-arbítrio a todos nós, seres humanos e aos anjos. Ele escolheu não servir a Deus e não nos servir. E ele foi expulso do paraíso por causa disso. E também Adão e Eva, na concepção, se fosse eu que estivesse no lugar de Adão e Eva, eu não pecaria. É mesmo? Será? Será mesmo? Então, da mesma forma, eles negaram a Deus, desobedecendo a ele, ouviram a voz do demônio, a qual o demônio falou, come do fruto da árvore proibida, que vocês vão ser igual a Deus. Então eu quero ser igual a Deus. Porque quando você pensa que eu ser igual a Deus, não quero morrer nunca. Mas Deus já te criou, amado, para não morrer. Eu quero ser igual a Deus, imortal, para não morrer nunca. Você está entendendo? A falta de intimidade com Deus. Então, pensa bem. O pensamento correto é qual, então, Renato? É qual, então? O que te faz vencer, um dos pilares fortes que te faz vencer o medo da morte é ter intimidade com Deus e amá-lo. Porque, da mesma forma, isso, poucos têm essa concepção, tá? Poucos. Mas é a concepção de Deus, não falada por mim, pelo amor de Deus, mero mortal, mas pelos doutores da igreja. Qualquer sofrimento que tu sofras na tua vida, Deus está sofrendo contigo. Deus está chorando. Se tu choras a perda de um ente querido, Deus também está em lágrimas por isso. Eu não entendia muito bem essa relação de Deus sofrer conosco. Até um dia que eu estava lendo era uma literatura assim, mas era fictícia, mas de uma grande realidade. Onde o pai perdeu a filha, né? Ela foi violentada e morta e não acharam o corpo. Maior tristeza. E Deus aparece para ele em forma de 3 pessoas, Santíssima Trindade, mas só que ele apareceu de 3 formas separadas, como realmente Deus, como Filho e como Espírito Santo. Mas era sempre a mesma pessoa, mas de forma diferente aparecendo para ele. Só que o ser humano não entende isso.
E quando aparecia Deus para conversar com ele, ele falava assim: por que você permitiu que minha filha morresse? Olha a ferida na alma dele, ele sofre, ficou em depressão, ficou triste. E ele falou assim: a dor que tu sofres, eu sofro também. Sofre nada. Se você sofresse, você não permitiria que teu filho fosse crucificado. Olha agora. Essa dor também sofri. E Deus mostrou a mão para ele. A gente não reconhece Jesus com os sinais, aquela mão vazada. Aí a forma de Deus apareceu para ele e falou assim: também sofri isso lá. Quando eu li aquilo, eu caí em lágrimas. Eu entendi que Deus sofre muito mais que a gente sofre na concepção da morte. E Ele agora, Ele quer nos levantar. Ele quer nos levantar. Então, um dia, quando Ele nos levantando, a gente o amando, a gente tendo essa intimidade com aquele que nos criou, mas não nos criou destinado à morte, essa união, ela vai acontecendo aqui na Terra. Isso que eu quero te apresentar a cada dia. Essa é a forma de você vencer o medo da morte, a morte. É tendo a união muito estreita com Deus, tendo essa intimidade com Ele, que quando realmente chegar o dia da nossa morte derradeira, a gente vai ter essa intimidade tão grande com Deus e vai saber o caminho, a direção ao qual tomar. Isso não vai nos causar espanto, nem temor, porque eu sei que eu vou para Deus. Não é aquela falácia de todo mundo morre e vai para o céu. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira satânica. Não é todo mundo que morre e vai para o céu, não. Se ela vive uma... Eu vou entrar no tema da live agora. Por que temes a morte? Porque pouco amas a vida. Se ela viveu uma vida onde ela não amou a vida dela, do percurso cronológico todo do tempo da vida dela, como é que uma pessoa dessa está destinada ao encontro com Deus, meu Deus? Se ela não viveu a vida dela na integralidade a qual ela deveria viver. Quer dizer, o que é isso? Viver a vida é curtir a vida? Eu me embriagar, me drogar, sair com todas as mulheres que eu quiser, pegar meu dinheiro, torrar? É esse tipo de curtição que você acha que é viver a vida? Que é amar a vida? Agora, lê lá de novo lá o que eu botei lá nos comentários fixado. Preste atenção num grande detalhe, são um dos mínimos detalhes que Deus opera. Por que temes a morte? Porque pouco amas a vida. Você reparou que eu botei vida com V maiúsculo? Então não está relacionado exatamente à nossa vida, mas à vida verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tu vives uma vida íntegra de amor a Deus, ué, Renato, mas eu tenho que viver minha vida. Meu amado, meu irmão, quem falou que se você não amar a Deus, você não vai viver a tua vida? Desde quando eu me converti há 19 anos atrás, como eu aprendi a amar a minha vida e estou realizando meus sonhos de etapa em etapa, de etapa em etapa. E eu estou começando a assimilar que os meus sonhos estão similares aos sonhos de Deus. Em primeiro lugar, achar os sonhos de Deus na minha vida e caminhar junto com eles, que são mais fáceis deles acontecerem, deles serem realizados. Aí você está amando a vida a qual Deus destinou para você, deu um presente para você. Casei, tive filhos, tenho meu apostolado, tudo isso eu tenho que amar. Então, quando eu amo isso, quanto mais eu amo a minha família, minha esposa, meus filhos, mais eu tenho que prepará-los e me preparar e falar, gente, se a gente se ama, se a nossa família é essa bênção, essa alegria, vocês imaginam no céu. E meus filhos falam, papai, no céu é melhor? No céu é muito melhor. Estou preparando eles para a morte. Apenas vai ter uma passagem, que é essa morte temporal. E a gente vai ficar o resto da vida com Deus no céu.
mas precisamos ter essa intimidade com Ele agora aqui na Terra. E essa intimidade com Ele, esse amar a vida com V maiúsculo, não é nada mais do que você entrar dentro da tua alma, permitir que Deus ilumine e você se encontre novamente com Ele. Qual é a grande dificuldade hoje do ser humano? É se encontrar com Ele mesmo, saber quem Ele é, para saber o que Ele tem que amar. Saber a qual direção ele tem que buscar, que direção eu tenho que ir. Não sei, ninguém me direciona, ninguém me mostra, não consigo ver um palmo na minha frente, e são pessoas tristes, depressivas, rancorosas, ansiosas, porque ficam dando voltas em si, ficam ouvindo o que o mundo fala, ouve aqui, ouve ali, mas ninguém dá uma resposta concreta, ninguém me dá uma direção concreta. Como é que eu ainda vou pensar em morte? Eu quero morrer daqui a 60, 80, 100 anos. Aí eu vou pensar, não vai pensar. Se você não começa a pensar agora, você não vai pensar daqui a 100 anos. Quando você estiver no teu leito de morte, a única coisa que você vai pensar é o seguinte: me dá mais um dia, Senhor, porque eu preciso restabelecer minha vida. Restabeleça agora. E quando você começa esse processo de se restabelecer, de amar tua vida em Cristo Jesus, você começa a vencer esses males da ansiedade, da tristeza, dos medos somatizados. Eu falava para os irmãos, você sabia que o medo da morte é das principais raízes que fazem a pessoa sofrer de ansiedade, de tristeza? Renato, não tenho nem entendimento como é que você vai fazer essa ligação. A cada dia que você vai assistir essa live, você vai entender que existe uma aproximação, que existe uma ligação. Então, entendemos que Deus não nos destinou a morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus, Criador, e entrou no mundo como consequência do pecado, que foi o tema da live de ontem. A morte corporal a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado. É assim o último inimigo do homem a ser vencido, que é a morte. Então, devemos vencê-la agora. Devemos vencê-la agora. A cada dia, a cada ressurreição que temos em Cristo na nossa vida, vencemos a morte. Vencemos a morte. Eu não tenho muita certeza, Renato, se Deus nos criou. Eu sofro tanto, tenho tanta dificuldade. Irmãos, você não tem ideia de quanto eu já sofri na minha vida e de quanta dificuldade eu já passei. Depois dá uma olhadinha lá nos meus stories, vocês vão ver uma foto. Eu, no meio de um grupo, assim, eu estava com um colete, eu era servo, de um retiro chamado Comunidade Católica Maranatá. E você vai ver um monte de homem atrás. Há 19 anos atrás, eu fiz esse retiro. Eu vivia a morte. Eu vivia a morte, porque era dependente químico, drogado e alcoólatra. Até um dia que eu encontrei o Senhor, 19 anos atrás, e vivi a vida. Eu não amava a minha vida, aí comecei a amar a minha vida. A partir de então, porque eu sabia que Cristo estava em minha alma. Eu comecei a buscá-lo, e a cada momento que eu o buscava, eu me achava como ser humano, como a qual Deus sonhou comigo desde a eternidade. Ah, Deus sonhou contigo desde a eternidade, Renan? Não só comigo, mas contigo também. Assim fala lá em Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. O que é seio? No ventre da tua mãe. Antes que no ventre da tua mãe fosses formado, o Senhor já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Eu te havia designado profeta das nações. Deus nos deu um destino bem claro. A gente precisa achá-lo. E a pessoa que o acha, ela se torna a pessoa mais feliz e realizada e completa. Aí vão vir as atrocidades, vão vir os problemas? Vão, pô. É da natureza humana. É da liberdade humana de outra pessoa nos afligir com o mal. Também é da nossa liberdade afligir outra pessoa com o mal. A gente não é bonzinho, não é santinho.
Mas quando a gente encontra dentro dessa concepção a vida e a vontade de viver, a gente vai vencendo esses males na nossa alma. A gente vai vencendo e vai progredindo espiritualmente. É isso que a direção espiritual te ajuda a fazer. Então, se você desejar fazer, eu te convido, clica lá no link que está na minha bio, se inscreve lá no formulário que eu vou entrar em contato com você. Tá bom, irmãos? Vamos fazer nossa oração? Eu sempre vou terminar com a oração de cura interior. As orações de Santo Afonso Maria de Ligório. Agradeço-vos, meu amado Redentor, o terdes esperado por mim. Que teria sido de mim se me tivesses dado a morte, quando tão afastado de vós me encontrava, 19 anos atrás? Quando eu ainda usava a droga, se eu tivesse morrido, eu ia direto para o inferno. Essa era uma morte que você tem que temer. Que teria sido de mim se me tivesses dado a morte, quando tão afastado de vós me encontrava? Benditas sejam para sempre as misericórdias e a paciência com que me tratastes. Rendo-vos sinceras graças pelos dons e luzes com que me enriquecestes. Não vos amava, nem me importava então ser amado por vós. Vos amo de todo o coração, e a pena que mais me acabrunha é de ter desagradado a vossa infinita bondade. As pessoas não só não amam a Deus, como elas nem ligam para o amor que Deus ama a elas. Atormenta-me essa dor. Tormento, entretanto, que é doce, pois me traz a esperança de que já me perdoastes. Oxalá, Dulcíssimo Jesus, tivesse morrido 1000 vezes antes de vos ter ofendido. Tremo só em pensar que no futuro possa tornar-vos ofender. Ah, Senhor, fazei-me antes de morrer da morte mais dolorosa do que permitir que de novo perca a vossa graça. Já fui escravo do inferno, agora sou vosso servo, ó Deus de minha alma. Você não é escravo do inferno, não. Porque se você for escravo do inferno, você tem que ter medo da morte. Então, agora é o momento da gente se ajeitar. É o tempo dessa misericórdia que Deus está nos dando. Amo-vos, pois, sou vosso, e vós sois meu. Como ainda posso perder-vos futuramente? Peço-vos a graça, diante de morrer, que de novo vos perder. Se tantos benefícios me dispensaste sem que eu o pedisse, já não receio me negueis este que vos peço agora. Não permitais que eu vos perca. Concedei-me vosso amor e nada mais desejo. Maria, minha esperança, intercedei por mim. E é por ela que eu encomendo essa live e a tua vida e da tua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,